Pronto. Então, pessoal, muito boa noite a todos vocês, em primeiro lugar, tá? Boa noite. Espero que vocês estejam bem e que tenham tido uma boa semana, tá? Hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo, tá? A gente está meio adiantado aqui na matéria, por incrível que pareça. De verdade mesmo, assim. Normalmente esse método que eu vou ensinar agora, normalmente ele já vai caminhando para o fim do semestre, assim. A gente tem ainda mais um mês de aula, né? Ainda, né? Um mês inteiro até chegar às provas. Então acho que dá pra gente fazer ele bem tranquilão. O método que nós vamos resolver hoje, pessoal, chama método das forças. Então anota aí, ó. Método das forças. Esse método é um método bem legal, mas um pouco trabalhoso. Pronto, tirei o mouse daqui. É o método das forças. Ele é um método bom, entretanto um pouco trabalhoso. E para que ele serve, né? Não falei para que ele serve. Ele serve para resolver estruturas hiperestáticas. Então, estruturas hiperestáticas. Nossa, gente, alguém veio com um somzão aqui fora. Deixa eu ligar o ventilador aqui, que ninguém aguenta. É mais fraco, não, meu? O professor Jonathan quer entrar aí, ó. Tá, beleza. Obrigado, viu? Não tinha visto ainda não. Pronto, já coloquei um vento aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do método das forças, que é um cara que resolve estrutura hiperestática. Só que, pessoal, é um método meio chatinho, meio cansativo. E aí, então, a gente vai fazer um exercício hoje para acostumar, tá? Um exercício e depois, deixa eu ver. Tá, é isso. A gente vai fazer um passo a passo e depois resolver um exercício de estrutura hiperestática. Deixa eu pegar um exercício básico para a gente começar. Pronto, já peguei um jeitão aqui. Hoje nós vamos chegar até um certo ponto, já defini. Então vamos, pessoal, eu vou anotar um passo a passo que eu quero que você anote. E depois nós vamos pegar uma viga ou um pilar, qualquer coisa que seja hiperestática, e nós vamos aplicar esse método. E aí vamos ver onde vai chegar, tá bom? É um método interessante aqui. Então vamos lá. Primeiro passo que você vai ter aqui, ó, é o que a gente chama de definir o grau de hiperasticidade da estrutura. É mais ou menos como dizer assim, o quanto hiperestática essa estrutura é. Mas eu vou te dizer como é que escreve isso. Então aqui, ó, é o grau de hiperasticidade. Olha que nome bacana, né? É o grau de hiperasticidade, é o quanto hiperestático é. Ou, em alguns livros, eu nem lembro mais como que eu aprendi isso, também era o grau de indeterminação estática. É um nome também que pode aparecer, indeterminação estática. Beleza? E aí, como é que calcula esse cara? Bem simples, pessoal.
É bem simples. Você vai pegar o seguinte, esse grau Gzão, vou pegar o vermelho aqui para marcar. Esse grau Gzão, ele vai ser o número de reações de apoio. Então você conta lá, ele tem engaste e engaste. Quantas reações? 6. Né? Número de reações menos 3. Da onde eu tirei esse 3? As equações de Newton, equações de equilíbrio, tá? Então esse número 3 são as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Somatório de forças verticais iguais a zero, somatório de forças horizontais iguais a zero e somatório de momento em qualquer ponto da estrutura é igual a zero. Então, essas são as equações de equilíbrio. Então, se você pegar 3 reações e fizer um par com as equações de equilíbrio, aquelas que sobrarem é o grau de indeterminação estática, tá? Então, exemplo besta, engaste. Engaste. Qual é o Gzão? 6 menos 3 dá 3. Apoio fixo, engaste. 2, 1, 3, 5, né? G. 5 menos 3 dá 2. Esse é o grau de hiperasticidade, o grau de indeterminação estática. Esse é o mais fácil dos passos, é aquele que não é tão importante assim, mas não, ele é importante sim, você vai ver o que ele é importante, tá? Beleza, eu vou apagar esse cara aqui embaixo e aí vamos continuar agora. Passo 2, escolher o sistema básico. Passo 2, cadê? Passo 2. Ou segundo passo, segunda etapa, escreve do jeito que você quiser. Segunda etapa, definir um sistema básico. Escreve aí, ó. Sistema básico. Beleza, o que é esse sistema básico? Eu vou dar vários exemplos, tá? E aí vocês vão entender. Então, aqui eu vou desenhar a estrutura e vou desenhar o sistema básico dele do lado. Preciso entender como é que vai ficar. Ó. Vou pegar minha régua aqui, ó. Então, imagine que eu tenho uma estrutura assim. Imagine que eu tenho uma estrutura assim, ó, em primeiro lugar. Engaste e apoio fixo. Tá, imagine que eu tenho essa estrutura. É um exemplo. Qual é o grau de hiperasticidade dela? Vamos lá. Ah, não queria esse exemplo. Não pode ser esse exemplo, mas eu quero esse daqui, ó, melhor. Que é mais fácil em primeiro lugar. Eu quero um apoio móvel. E depois a gente faz o outro, não tem problema não. Mas vamos lá. Qual é o grau de hiperasticidade aqui? G vai ser igual a 3 reações, 4. Menos 3 equações de apoio. 3 equações de equilíbrio, né? Dá 1. Beleza. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que nós vamos... Olha qual que é a ideia. Eu vou construir... Tem que prestar muita atenção agora, tá? Para vocês que gostam disso aqui, ó. Eu vou construir uma estrutura como essa aqui do lado, suprimindo um apoio. Então, suprimir apoio. Já vou sair da frente. Pronto, suprimir apoio. O que quer dizer? Se aqui tivesse dado 2, eu vou desenhar essa estrutura de novo, tirando apoio não é apoio. Melhor, suprimir reação. Reação. Então, olha o que é o nosso sistema básico.
Vou desenhar e aí você vai entender. É transformar uma viga hiperestática. Então, transformar em viga isostática. Então, olha só qual que é a ideia desse método aqui, galera. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura e vou transformar ela em isostática, sumindo com uma reação, suprimindo uma reação, tirando uma reação. E aí eu vou dar o primeiro exemplo que pode acontecer. Existem vários sistemas básicos. Então já vou adiantar uma coisa, tem várias respostas possíveis. Um aluno pode ir por um lado, outro aluno pode ir por outro. E vai ser fácil igual, ou difícil igual, né? Olha só o primeiro sistema básico. Aqui eu não tinha um apoio móvel. O apoio móvel, pessoal, não dá uma reação aqui, ó, para cima? Reação? Não é o apoio móvel? Nessa viga eu vou tirar esse apoio. Por quê? Para transformar ela em isostática. Mas, pessoal, se eu tirar ela, esse cara fica diferente daquele. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou adicionar uma força no mesmo sentido da reação. No mesmo sentido. E essa força, a gente vai chamar ela de X1. X1. Só isso. Montar o sistema básico é fazer isso. Somente isso e mais nada. Existem outros sistemas básicos possíveis para esse caso aí. Na verdade, só mais um para esse caso. Olha só o que eu poderia fazer. Eu poderia manter o apoio móvel desse lado E substituir uma reação do outro, tá? Isso. E suprimir uma reação do outro. Agora, apoio fixo e móvel é viga isostática, beleza. Agora, para esse cara virar esse, quem eu roubei? Eu roubei que reação? A reação, essa daqui, ó. Vê se você está pensando nela, ó. Eu roubei essa reação. E aí, esse cara aqui, nesse sistema, é chamado de X1. Qual sistema eu vou usar? Tanto faz. Tanto faz. Você pode usar qualquer sistema. Pode ir por esse caminho e pode ir por esse outro caminho. Calma que você vai ter que, no exercício, você vai ver o que é melhor, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho a minha opinião, que é o seguinte: esse aqui é melhor. Por quê? Porque esse transforma numa viga em balanço. E calcular viga em balanço, ó, fácil pra caramba, né? É bem mais fácil do que calcular uma viga biapoiada, que eu tenho que calcular a reação de apoio, né? Um monte de 9 horas aqui. Então, eu acho esse aqui levemente mais fácil. Mas, gente, você vai ter que se conhecer aí e ver. Beleza? Já aprendemos o passo 1 e 2. Mas, eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem o passo 2. Eu vou apagar aqui. E vou colocar um outro exemplo do passo 2, tá? Um outro exemplo. Então, imagine que eu tenha uma bigona com vários apoios aí. Vou botar 3 apoios nisso. Um aqui, ó. E aí tem um apoio fixo aqui, por exemplo, ó. Aí tem um apoio móvel aqui, ó.
Aí tem um outro apoio móvel. Essa é uma outra representação de apoio móvel, tá? Eu vou mudar só para você lembrar. Tá? 3 apoios móveis e um apoio fixo. Viga hiperestática? Sim! Qual o grau de hiperelasticidade? Vamos calcular. 2, 3, 4, 5. Então, Gzão é igual a 5 menos 3. Quantas reações eu preciso suprimir? 2 agora. Suprimir 2 reações, né? Ô, professor, Oi. no caso desse apoio aí que tem 2 reações, eu posso tirar sem ter o momento? Ou só o momento que você pode tirar se você quiser? Não, você pode tirar qualquer uma. No caso dessa daqui, Larissa, ela não tem momento em nenhuma, né? Porque aqui, ó, a reação é vertical ou horizontal. Aqui é vertical, Sim. vertical, vertical. Então, nesse sistema de cima, nem tem momento pra gente tirar. Eu tô falando do exemplo ali embaixo, é porque você fez uma voltinha de momento. Pera lá, rapidinho. Eu desliguei o ventilador aqui que eu não consigo escutar direito. Esse exemplo de baixo, o que que tem? Olha só. Esse aqui no canto direito, isso, aqui aí embaixo. É o momento do X1, hein, não é? É o momento, porque o Não, apoio, eu quisesse tirar. esse apoio aqui, ele não tem reação vertical, reação horizontal e também um momento no apoio. Então, Ah, tá, entendi agora. eu resolvi tirar essa reação de momento para ele virar um apoio fixo. Beleza, entendi. Maravilha, maravilha. Então, vamos olhar para o de cima e tentar ver sistemas possíveis, sistema básico aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui, ó. Tem vários sistemas possíveis nesse de cima aqui, ó. Olha uma situação possível, uma situação possível. Posso manter esse aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Vou tirar esse mano e vou manter esse. Por que que eu vou tirar 2? Porque tá aqui, ó. Suprimir 2 reações. Então, vou tirar esses 2 caras do meio. Vai sobrar só esse cara da ponta aqui, ó. Professor, eu posso isso? Posso, porque eu tirei 2, o grau de hiperelasticidade. Se eu tirei o número de quantas vezes ele era hiperestático, é porque agora ele virou isostático. E olha só, apoio fixo e móvel. Então, maravilha, posso mesmo fazer isso. Só que, para voltar ao sistema original, aqui no lugar do apoio 2, eu vou ter que colocar uma carga. E aí, como era a primeira que apareceu, eu vou chamar de X1, tá? E lá no lugar do outro, eu vou colocar uma carga. Lembrando que essa carga tem que ter a mesma direção da reação, tá? Por isso que essa veio de momento, porque eu ranquei a reação de momento, então ela vem no momento. Se eu tirasse uma horizontal, eu tinha que colocar uma horizontal. Eu tenho que colocar aquilo que eu retirei, para que o sistema fique fidedigno, tá? Então, X2 aqui. Esse é um sistema possível básico. Tem mais outros sistemas, né? Eu poderia, por exemplo, inverter a situação. Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia deixar esse. Esse eu não posso mexer, sabe por quê? Porque se eu tirar esse apoio, o que vai sobrar é só apoio móvel. Aí a minha estrutura ela fica instável em relação à horizontal, né? Aí eu não posso ter nenhuma carga horizontal, porque senão ela não aguenta. Então a gente vai manter aquele apoio fixo. Mas eu poderia, por exemplo, ó, fazer isso aqui, ó. Poderia manter esse, ó. Manter esse. Mantive esse. E aí, ó, jogo lá. X1 aqui, ó. Agora esse virou X1 e o outro aqui, ó. X2. Aí, vai depender de cada um de vocês o que vocês preferem. Por quê? Esse de cima, eu fiquei com uma viga biapoiada, com 2 cargas no vão. Esse daqui, eu fiquei com minha viga biapoiada, com 2 cargas no balanço. Gente, cada caso é um caso, vocês vão ver como resolve.
Teria mais situações de sistema básico para esse primeiro cara? Teria, né? Eu poderia tirar quem? Eu poderia tirar o primeiro e o último. Não poderia tirar o primeiro e o último e manter esse e esse do meio aqui, ó? Então poderia também. Então tem várias situações de sistema básico que eu posso montar numa estrutura como essa. Várias situações, beleza? Essa é a primeira ideia que você precisa ir. Agora eu vou apagar isso e vamos para o passo 3. Você já entendeu que o sistema básico é o passo 3. O passo 3, você só vai entender ele direito na hora do exercício, sim, é melhor. Mas, nossa, veio o ventilador de novo. Vou apagar agora, a gente vai para o passo 3, tá? Beleza? Pode copiar aí, né? Se quiser tempo para copiar, me fala. Que a gente não está atrasado com a matéria não, tá? Estamos de boa. Bom, então eu vou apagar aqui, né? Não é muita coisa aqui, isso é bem simples, né? Bem simples. Bom, vamos lá, terceiro passo. Terceiro passo. O terceiro passo, gente, ele está relacionado à montagem de diagramas, tá? Ele está relacionado à montagem de diagramas. Por isso que essa matéria, nós ainda vamos utilizar, sabe o quê? Tabela de Kurt-Bayer. Vamos continuar usando aqui. Se você gostou da tabela de Kurt-Bayer, nós vamos continuar usando ela. Por isso que aquela matéria estava aqui, né? Ela era para calcular flecha e rotação, não era bem uma estrutura hiperestática, né? Mas ela é base para o método das forças, agora que a gente vai utilizar essa ideia do método das forças. Então, vamos lá, o terceiro passo é construir diagramas. E aí eu vou colocar um exemplo, e aí você vai entender o que é para fazer, tá? O que é para fazer. Eu vou colocar um exemplo aqui. Escreve aí, exemplo. Exemplo. Beleza? Ó. Imagine que eu tenha essa estrutura, ó. E eu tenho uma força aqui, ó. Só isso. Imagine que seja essa a minha estrutura. Coisa besta, né? Não, assim você vai ficar achando estranho. Eu vou colocar uma... Aquilo era o mais fácil que eu ia colocar, mas imagina um carregamento distribuído, porque é aquele que acontece sempre, né? Um carregamento distribuído. Tudo precisa ter pelo menos um peso próprio, né? Então, olha o que você vai fazer. Primeiro passo é montar um sistema básico, tá? Primeiro passo é montar um sistema básico. Então, você vem aqui, ó, embaixo e monta um sistema básico. E olha, o sistema básico que eu escolhi, ele vai ser esse aqui, ó. Porque eu quero. Vai ser esse aqui, ó. Poderia ser outro, tá? E aqui vale x1. Esse é o meu sistema básico. Beleza? Vou até escrever aí, SB, ou sistema básico. Só pra gente lembrar, né? Pra não se perder aqui, qual é o nome desse cara aqui, ó. Então, ó. Esse é o SIST básico. Beleza? Esse é o meu sistema básico. Agora, pessoal, eu vou ter que fazer diagramas de momento fletor. É isso que eu vou ter que fazer, diagramas de momento fletor. Vou mostrar aqui um espaço onde nós vamos fazer, vou colocar aqui, ó. Tá. Vamos lá. Que diagrama de momento fletor eu tenho que fazer? Esse método, ele vai me pedir 2 diagramas de momento fletor. Na verdade, vai me pedir, depende de cada exercício.
Mas você vai entender o seguinte, ele vai pedir o diagrama de momento fletor que veio do carregamento e ele vai pedir também um diagrama de momento fletor que ele chama de virtual. Aqui seria o real, né? Por que real? Porque é a carga vermelha, é aquela carga que existe de fato lá, né? E aqui é o virtual. E aí, o que é esse N-traço? É um diagrama de momento fletor devido exclusivamente à carga que eu tirei. Exclusivamente a carga que eu tirei, tá? Então, não sei como você vai escrever isso aí, mas tem mais um segredo, e aí tem tudo a ver com a tabela de Kurt-Bayer, que é o seguinte: para traçar o diagrama de momento virtual, eu vou adotar x igual a 1. Vou escrever lá embaixo. Tá aí, pessoal. Beleza? Ó, adotar x igual a 1 e traçar o diagrama. Então, olha só. Esse primeiro diagrama é em relação à carga vermelha. Esse segundo diagrama é em relação à carga verde. Mas tem um porém aqui que é o principal de tudo. O diagrama que você vai fazer não é para uma viga que tem apoio engastado e apoio móvel. Até porque a gente nem sabe fazer isso, né? Eu estou aqui para resolver exatamente uma estrutura hiperestática. Então, por que eu fiz um sistema básico? Porque esse sistema básico, ele é isostático. Então, pessoal, o que eu vou resolver? O que eu vou resolver é esse sistema aqui, ó. É esse sistema aqui, ó. Eu transformei a viga de cima na viga de baixo. Se você quiser deixar mais correto ainda, né? Não precisa, né? Mas pode até colocar o carregamento real de novo, ó. Coloca o carregamento lá de novo, ó. Pronto. Entenderam o que eu vou ter que fazer? Olha que interessante, e esse passo é difícil. Eu vou escolher o sistema básico. E aí eu vou traçar o diagrama de momento na viga do sistema básico. Para o carregamento real e depois para o carregamento virtual. Tá? Como é que ficaria nesse caso aqui, ó? Olha só, o real. Se eu cortar e olhar para lá, para a direita, né? Para lá é foda, né? Para a direita, vamos dizer que aqui seja Q. Então, qual é o momento aqui, ó? Q vezes L sobre 2, né? Q vezes L sobre 2. Não é isso? Então, olha só. O momento aqui, ó. No ponto mais alto aqui, ó. Vale Q vezes L ao quadrado sobre 2. Nesse caso, porque é um carregamento distribuído. E aí você faz o que, ó? É parábola, né? Então, parábola. Q vezes L sobre 2. Tá. E o outro cara, que é o virtual aqui. E esse cara que é o virtual? Eu vou até fazer de corzinha assim, ó, para ficar bem bonitão. Esse é o real e o virtual é verde, ó. Virtual é verde. Então, e o virtual? Pensa só agora, eu corto e olho para a direita. É uma viga em balanço, né?
Por que uma viga em balanço? Porque o meu sistema básico, eu adotei uma viga em balanço. Por isso que eu disse que esse sistema básico é bom. E aí eu corto e olho para a direita. Quem eu vejo? X1 vezes L. X1 vezes L. Tá? Só que X1 vale 1. Né? X1 vale 1. Traciona a fibra de baixo, então dá positivo. Então aqui, ó, vai ficar o valor desse momento. X1 é 1 vezes L, então aqui vai ficar só L, né? Nesse caso. É uma carga, é uma figura reta. E aí pronto. Terminamos o passo 3. Quero saber se vocês têm dúvidas do passo 3. Porque o passo 3 é o passo mais fucking importante. Tá? Por quê? Porque ele é onde você trabalha de verdade. É ali onde o cara precisa trabalhar, operar mesmo. Passo 1 e 2 é mentirinha, né? Só, 4 menos 3, né? Aquilo é mentira, né? Agora aqui, ó, onde começa a brincadeira, né? Então, olha só. Vou ter que transformar no sistema básico, tá? E aí, para isso, eu já faço passo 1 e 2. Depois, eu vou traçar um diagrama para o carregamento e outro diagrama para o momento virtual. Agora, eu já vou adiantar alguma coisa aqui, ó. Vou escrever isso, nem sei como vou escrever, mas assim, caso haja mais de um carregamento real, deveremos traçar diagramas separados. Ficou muito ruim, mas olha só, isso é fundamental, gente. Caso a gente tenha várias cargas vermelhas, ou seja, reais, eu vou ter que traçar vários diagramas de momento fletor, tá? Acho que vocês, uma boa parte aqui, sabe responder o porquê, tá? Por que eu tenho que traçar vários diagramas de momento fletor? Para usar a tabela de Kurt-Bayer. Opa, lembre-me mais tarde. Para usar a tabela de Kurt-Bayer. A tabela de Kurt-Bayer, pessoal, ela só tem figuras simples, né? Quem lembra? Vamos lá de novo lá. Tabela de Kurt-Bayer. Cadê? Não tem para baixar aqui, ó. Primeiro. Olha só, as figuras da tabela de Kurt-Bayer. Retângulo, triângulo bonito. Aqui um trapézio. Aqui uma parábola bonitona que é L quadrado sobre 8. Aqui um outro tipo de parábola aqui, ó. Metade da parábola que é L quadrado sobre 8 aqui. Essa última aqui, ó, é igual a minha da lousa, ó, parábola de segundo grau, ó, igual a minha da lousa. Então, galera, a tabela de Kurt-Bayer, ela faz gráficos para cargas bonitonas, cargas separadas. Então, nós não vamos traçar tudo junto, tá? Nós não vamos traçar tudo junto, senão no final aparece com erro. Então, imaginemos que essa mesma estrutura, ela tivesse com uma carga aqui, ó, uma outra carga aqui. Eu teria que traçar um outro diagrama de M aqui, ó. Um outro diagrama. E aí, você pode chamar de M1, M2, M3, M4. O importante é você não enfiar o traço em cima. Por quê? Porque quando não tem traço, é real. E se tiver traço, é virtual. Mas, temos que fazer uma outra observação. Caso haja X1, X2, X3 e assim por diante. Ou seja, se eu tirei, lembra que eu tirei 2 apoios, botei X1, X2? Imagine que eu tenha tirado 3 apoios, botei X1, X2, X3. Eu vou ter que traçar um diagrama. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá?
Imagina que seja essa a minha situação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema básico assim, ó. Tiro esses dois apoios e coloco x1 e x2. Lembra que eu tenho que traçar o diagrama desse cara aqui, ó, valendo 1 e desse cara aqui valendo 1. Só que eu tenho que fazer separado. Então eu vou ter que traçar um gráfico para cá. Como é que ficaria esse gráfico aqui, ó? Ficaria um triângulo, né? De 0 até um triângulo aqui, ó. Esse primeiro ficaria algo assim, ó. Aí eu traço esse gráfico. E o segundo, eu desenho embaixo um outro gráfico separado, que vai ser mais ou menos assim, ó. Esse segundo, né? Só que vai começar do segundo cara. E aí, ou seja, caso eu tenha x1, x2, x3, x4, eu tenho que desenhar um gráfico de momento virtual para cada um deles, tá? Por quê? Porque a tabela de Kurt-Baer só tem desenhos bonitinhos. E se eu quero usar a tabela de Kurt-Baer para me ajudar, eu vou separar os gráficos. Então, caso haja traçar diagramas separados. Agora vale uma observação. A carga sempre é unitária, tá? Quando você for traçar o diagrama para o x1, x1 vai valer 1. Para o x2, x2 vai valer 1. Para o x3, x3 vai valer 1. Sempre a carga vale 1, tá? Beleza? Esse cara aqui, ele é junto com o teorema da carga unitária, né? A tabela de Kurt-Baer a gente usa assim, né? A gente fez assim, né? Até o exercício passado. Então, pessoal, esse é o passo 3. Traçar os momentos reais e os momentos virtuais. Se tiver 300 cargas, 300 gráficos. Se tiver x1, x2, x3, gráfico para x1, um outro gráfico para x2 e um outro gráfico para x3. Beleza? Show! Copia até aí que eu vou apagar tudo e a gente vai para o passo 4. Pronto, então vamos lá, né? Posso apagar esse aqui, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou ir para o passo 4 e aí você vai ter que concentrar. Que ele é meio chatinho, mas faz todo sentido. É agora a coisa mais legal de todas, assim, né? Então, vamos lá. Quarto passo. Pronto. Quarto passo, pessoal. As folhas estão voando tudo aqui. O quarto passo chama equações. Ou passo 4, sei lá como eu estava escrevendo aí. São as equações. Equações do método das Vamos lá, as equações.
Agora, pessoal, você vai ter que me ajudar a te ajudar. Vai ter que me ajudar porque são números, Você vai entender já o que eu quero dizer. É um pouco chato de compreender, mas você vai tirar de letra. Eu vou exemplificar um sistema básico em que eu precisei tirar 3 equações, 3 reações, porque aí é um cara bem complexo. E aí eu vou escrever a equação para esse cara mais complexo, que é tipo, tirei 3, sabe? Tirei 3 reações. E aí quando tiver 2, você vai ver que é a mesma equação, só que um pouco menor. E aí quando tiver só uma reação que eu tirei, só o x1, aí é menor ainda. Então você vai entender aqui já como é que funciona. Então, imagine só que eu tenho uma viga ou um pilar bem engastado ou bem engastado. Dessa maneira. Pilar bem engastado. Qual é o grau de hiperelasticidade? 6 menos 3 é 3, né? Então eu preciso tirar 3 incógnitas. Eu preciso tirar. Então, qual é o meu sistema básico? O meu sistema básico, eu acredito, nesse caso, que o mais fácil é fazer isso aqui, ó. Vou manter esse apoio aqui. Tem vários sistemas básicos possíveis, né? Aqui, né? Vou manter esse cara. E aí eu já tirei as 3 reações. Só que para eu tirar essas 3 reações, eu devo acrescentar ali elas, só que com valor unitário, né? Então eu vou escrever aqui, ó. x1. Vou escrever uma aqui, por exemplo, ó. x2. E vou colocar uma última aqui, ó. Por exemplo, ó. x3. São os 3. Não importa o lugar, se é para cima ou para baixo, o importante é você colocar. Tá? Você vai entender que no final não importa mesmo. Pode colocar tudo errado, pode inverter tudo que o método vai dar certo de qualquer jeito. Tá? Então, olha só. Imagine essa situação. Então eu tirei x1, tirei x2, tirei x3. Agora, eu quero que você tente se concentrar nessa equação do método das forças. Olha o que ela vai me dizer. Olha o que ela vai me dizer. Não copia isso não, que pode ser que fique feio. Estou inventando na minha cabeça. Chamaremos D1. Olha só, pessoal. X1 não está na vertical. Então, nós vamos, tudo que eu escrever com o prefixo 1 aqui, tudo que eu escrever agora que eu vou chamar de 1, quer dizer direção vertical aqui, ó. Essa é a direção vertical. Então, calma lá. Escreve isso aqui e aí você já vai entender, ó. Escreve isso, pode escrever, confia em mim. Primeiro número. Escreve isso. Tá? E aí poderia ser, ó, o 2, né? O 2. Quem é o 2? O 2 não é o momento? Então, seria uma rotação. Rotação. E o 3? O 3 não é para direita aqui? Seria a direção horizontal. Calma, você já vai entender isso tudo.
Tudo isso que eu escrevi aqui, coloca aí, ó. É o primeiro número. É o primeiro número. Isso é uma nomenclatura aqui que eu estou ensinando para você. Opa, foi mal. Isso é uma nomenclatura que eu primeiro vou ensinar para vocês. Eu vou usar uma nomenclatura com 2 números. O primeiro número, ele vai mostrar a direção que eu escolhi das setas. Então, se eu escolhi o 1 aqui, então o 1 representa a direção vertical, o 2 representa a rotação e o 3 a direção horizontal. Só para que isso consolide na cabeça de vocês. Imagine que eu escolha diferente aqui, então. Imagine que eu escolha diferente aqui, ó. Imagine que eu chame esse de 3, esse de 2 e esse de 1. Então, quem é o 1? O 1 é a rotação, então esse agora é o 1. Quem é o 2? O 2 é a direção horizontal, então aqui, ó, é o 2. Quem é o 3? O 3 é a direção vertical, então aqui é o 3. Então não é fixo isso. Depende do que você adotar aqui, ó. Aí, o que eu quero dizer é só o seguinte, que o número vai representar a direção que está a reação. É só isso, ó. Tá? Ele representa a direção, que pode ser horizontal, vertical ou de momento. Tá? Agora, e o segundo número? O segundo número. O segundo número. Ele vai mostrar uma causa. Uma causa. Então, agora vai começar a complicação do método e eu vou começar a escrever a equação. Tá? Eu vou começar a escrever a equação. Nem vou precisar de ser. Vou começar a escrever a minha equação. Mas para isso, eu vou manter daquele jeitão lá que estava em primeiro lugar, porque eu quero. Sabe por quê? Porque mantendo daquele jeito, vocês vão ver que é legal colocar o 3 como direção horizontal. É por isso. Vale a pena. Então, direção vertical é 1, direção rotação é 2 e direção horizontal é 3. Está aqui, ó. X1, X2, X3, tá? Opa, tá escrito tudo errado, né? Não é X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. É simplesmente X1, X2 e X3, tá? O valor deles sempre vale 1, né? O valor deles, quanto vale? Vale 1. E esse aqui vale 1. E esse aqui vale 1. É isso que importa. Então, tá. Agora, nós vamos entender o método das forças. Olha o que o método das forças vai pegar. Ele vai olhar para a primeira direção e vai analisar a minha viga real. Pessoal, essa viga real, no apoio B ali, ó, no apoio B, o que ela tem na prática? Na prática, ela tem um engaste. Um engaste permite movimentação na direção vertical? Essa é uma pergunta. Um engaste permite uma movimentação daquele apoio na direção vertical? Não. A resposta é não. A resposta é que o engaste não permite nada, né? Então, olha o que esse método vai falar. Ele vai dizer que o deslocamento na vertical vale 0. É isso que ele vai falar. Por quê? Porque a viga real ela é engastada. Então não tem deslocamento nenhum. E aí, olha o que a gente fez. A gente sumiu com esse engaste. É como se essa ponta agora ela pudesse subir e descer. E aí o que a gente vai fazer? Olha como esse método é da hora. Nós vamos calcular
qual é o deslocamento vertical aqui causado pela carga x1, causado pela carga x2, causado pela carga x3, causado pelo carregamento. Vamos somar todos esses deslocamentos. Ó, pensa só, x2 é um momento para baixo, ele não daria um deslocamento para baixo? Sim. x1 é um deslocamento para cima. x3 não desloca para lugar nenhum, né? Não vai nem para baixo nem para cima, pensando na vertical, né? Então, x1 para cima, x2 para baixo, o carregamento para baixo. E por quê? Porque a viga está liberada agora para descer e subir. Só que na prática, como que ela é? Ela não é liberada, o deslocamento é zero. Então olha o que esse método vai fazer. Ele libera para ela deslocar, mas aí ele vai calcular o deslocamento causado por 1, mais o deslocamento causado por 2, mais o deslocamento causado por 3, mais o deslocamento causado pelo carregamento vermelho, todo mundo somado tem que dar zero. Por quê? Porque na verdade nem pode ter deslocamento nenhum. Então esse método ele mente em primeiro lugar. Ele fala que aqui não é engastado, que aqui é livre. E aí ele calcula o deslocamento para cada um desses caras, como se essa parada fosse livre. Só que depois ele soma todos esses carregamentos, lembrando que um manda para cima, o outro manda para baixo, o outro manda para cima, o outro manda para baixo. Então ele vai somar todo mundo e eles vão dar zero. Tá? Por que eles vão dar zero? Porque na prática o meu engaste dava zero. Então o método vai dizer isso. Já vou escrever a equação que é chata. Mas o método diz isso. Que então o deslocamento na direção da rotação tem que ser zero. Olha só, esse engaste aqui, ele pode rotacionar assim ao horário? Não pode. Mas ele livre assim, ele pode. Então nós vamos calcular qual é o deslocamento de rotação causado por quem? O x1, x2, x3 e o carregamento. Vamos somar todo mundo e vamos dizer que dá zero. Zero. Por quê? Porque na verdade era um engaste, não tinha deslocamento nenhum. Então nós vamos somar todo mundo e dizer que é zero. A última equação é esse cara aqui, ó. O deslocamento na direção horizontal tem que ser zero. Por quê? Porque esse engaste não permite que vá para a esquerda ou para a direita. Ele é um engaste. Só que essa viga do sistema básico, ela não tem ninguém prendendo aqui. Então ela sim permite. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular todos os deslocamentos do sistema básico e vamos somar todo mundo e dizer que dá zero. Essas são as três equações aí. Tá? Essas são as três equações. Agora, vem essa ideia dos números aqui e eu vou escrever a equação aqui para vocês. Tá? Então, olha só. O primeiro número que eu escrever vai mostrar a direção. A direção do deslocamento. E o segundo número, vou até escrever de outra cor aqui para não confundir. Não, vai ser vermelho mesmo, mas com... O segundo número, ele vai mostrar quem causou. Quem causou? Quem fez o deslocamento? Se é o carregamento, x1, x2, x3. Então, olha só a equação agora, pessoal. Olha só a equação agora. Putz, espera aí, eu vou apagar e vou escrever isso aqui melhor. Tá? Vou escrever aqui no quadro grande para você entender. Mas você sabe que ó, vertical, rotação, tudo dá zero. Então, olha só a primeira equação. Vou escrever a primeira equação. A primeira equação, ela vem dizendo que o deslocamento vertical dava zero. É isso que ela vem dizendo. Então, olha essa equação, como vai ficar essa primeira equação. Ela diz o seguinte, ó. O deslocamento
na direção 1. Qual é a direção 1? É a vertical. Então, o deslocamento na direção 1, tá? Causado por 0. Então, quem causou? 0. E aí, coloca aqui, ó, 0 é o carregamento real. 1 é x1. 2 é x2. 3 é x3. Tá? Essa é a legenda para o segundo número. O primeiro número representa a direção do movimento. O segundo representa quem causou. Como eu estou somando só os caras na vertical, todos os primeiros números aqui serão 1, 1, 1, 1. E olha só a minha conta. Olha agora, vê se você entende. O deslocamento vertical causado pelo carregamento, por esse cara aqui, ó. Por esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara sempre tem, né, o carregamento real. Então, olha só. Ele não empurra para baixo? Então, o deslocamento dele mais o deslocamento na mesma posição causado por x1, x1 não empurra para cima, tá? Mais o deslocamento na mesma posição 1. Agora, causado por x2, x2 não é um momento, não vai deslocar para baixo, causado por x2, mais o deslocamento na mesma posição 1, causado por x3. Causado por x3. Pessoal, todos esses deslocamentos, na verdade, eles não existem, porque isso é um engaste. Então, se eu somar todo mundo, tem que dar 0. Mas, pessoal, olha que método sacana. Olha só. Eu calculei o deslocamento em 1 na vertical, causado pelo x1. Como é que eu calculei esse deslocamento? Com o x1 valendo 1. Mas o x1 não é uma reação? A reação vale 1? Não vale. Eu menti também. Então, para corrigir isso, eu vou pegar o valor desse deslocamento e multiplicar pelo valor da reação. Ora, professor, mas qual é o valor da reação? Ué, o valor da reação chama x1. Eu não sei, chama x1. Então, olha só o que a gente fez. O carregamento causado por x1, quando ele vale 1. E multipliquei pelo número dele. Imagina que a reação vale 10. Então, eu pego esse deslocamento para a carga valendo 1 e depois multiplico por 10. Só que eu não sei se essa reação vale 10. É exatamente ela que eu quero encontrar. Então eu vou escrever x1. O cara x2 vale 1 e eu calculei o deslocamento dele. Mas na verdade ele não vale 1, ele vale x2. E esse cara na verdade não vale 1, ele vale x3. Então essa é a primeira equação que a gente tem. Essa é a primeira equação que a gente tem. E basicamente ela diz, na direção vertical, o carregamento mais o x1, mais o x2, mais o x3 tem que dar todo mundo igual a 0. Todo mundo tem que dar igual a 0. Por quê? Porque na verdade era um engaste, e o engaste não permite esse movimento. Então perceba aqui que nós teremos esse valor, teremos esse valor, teremos esse valor, teremos esse valor, tudo tabela de Kurt-Bayer. Quem que nós não teremos? x1, x2, x3, são as incógnitas, que é exatamente quem eu quero descobrir. Olha que coisa bonita que está se formando. Vamos para a segunda equação. Segunda equação, ela diz que os deslocamentos na direção da rotação, né, vale 0. Vale 0. É isso que ele diz. E aí, agora eu vou fazer um pouco mais rápido. O deslocamento, qual é a direção da rotação?
O primeiro número é a direção. A rotação é o número 2. Então, o deslocamento em 2 causado pelo carregamento, mais o deslocamento em 2 causado por x1, mais o deslocamento em 2 causado por x2, mais o deslocamento em 2 causado por x3, tudo isso aqui tem que valer zero, porque na prática era um engaste. Só que esses deslocamentos foram calculados para x1 valendo 1, x2 valendo 1, x3 valendo 1. E na verdade eles não valem x1, x2, x3, né? Eles não valem 1. Eles valem x1, não sei. Eles valem x2, não sei. Eles valem x3, não sei. Já cheguei numa segunda equação em que eu tenho esses caras aqui, né? Tenho esses caras aqui, ó. E só falta as incógnitas. Última equação de equilíbrio. Última equação de equilíbrio. Se o deslocamento, qual é a posição 3? A posição 3 é a horizontal ali que eu escolhi, né? Horizontal. O deslocamento na horizontal, ele é zero. Por que eu digo que ele é zero? Porque é um engaste. E o engaste, ninguém mexe para lá e para cá, o apoio. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, ele está parado. Então, essa equação é o que faz o sistema ser verdadeiro e compatível com o sistema original. E aí, vamos fazer, olha só, o deslocamento na horizontal. Qual é a horizontal? Não é o 3? Então, o deslocamento na horizontal, causado pela carga vermelha, mais o deslocamento na horizontal, causado pela carga x1, mais o deslocamento na horizontal, causado pela carga x2, ou pelo momento, mais o deslocamento na horizontal, causado pela carga x3, isso tudo tem que valer zero, porque na verdade era um engaste, que não há movimento horizontal. Só que esses deslocamentos foram calculados para carga valendo 1, e elas não valem 1, elas valem x1, x2, x3. E aí, pessoal, chegamos num sistema de 3 equações e 3 variáveis. Eu só tenho x1, x2 e x3 de variáveis. Tenho 3 equações. Dá para encontrar x1, x2 e x3? Com certeza, tá? Com certeza dá para encontrar x1, x2 e x3. E quem são esses caras aqui, ó, que eu vou circular agora, ó? Pessoal, todos esses caras aqui, ó, são deslocamentos que eu vou ter que calcular com a tabela de Kurt-Bayer, tá? Porque a tabela de Kurt-Bayer, ela calcula deslocamento, aquela integral n traço dx, né? Então esses caras roxinhos, todos eles nós vamos calcular com a tabela de Kurt-Bayer. A cada um desses é uma operação da tabela de Kurt-Bayer. Agora tem um segredinho aqui que eu vou contar para vocês. É o seguinte: o deslocamento 2,1 ele é igual a o 1,2, tá? O deslocamento 3,2 é igual ao deslocamento 2,3. O deslocamento 3,1 é igual a 1,3 aqui, ó, tá? Então você evita de calcular alguns aqui, beleza? Qual mais tem aqui que são análogos? 2, 3, como é? Acho que é só isso, né? 1, 2, 2, 1 e 3 e 2 e 3. Então, se fosse um exercício como esse, quantas vezes você ia usar a tabela de Kurt-Bayer para calcular o deslocamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes você ia usar a tabela de Kurt-Bayer. Ou seja, se cair um exercício como esse aqui, ó, acho que você já conseguiu ver que o método das forças pode dar um certo trabalho. Se cair um exercício como esse, pode dar um trabalhinho um pouco, né? Aí você poderia fazer igual na G1. Faz lá, ó, engaste, engaste, menos 1/3 de 2 vezes D menos Z e usa outro método, tá? Porque poderia ser mais rápido. Mas, pessoal,
Esse é o método. O método termina aí, assim, ó. Você vai colocar as equações e depois encontrar as variáveis. Eu até tinha colocado lá um quinto passo que era resolver o sistema, mas fica implícito aí, né? Resolução do sistema, o quinto passo, né? Eu vou ter que obter os deslocamentos e depois resolver o sistema. Eu vou até escrever isso para você deixar copiado aí no seu, ó. Isso aqui você já copiou, né? Do primeiro número. Depois, obter os deslocamentos com a tabela. Que tabela? Kirchbauer. Tá? E depois disso, resolver o sistema. Resolvendo o sistema, quem que a gente encontra? X1, X2, X3, que são as reações que antes eu não conhecia. Então agora, conhecendo elas, eu resolvi o meu problema. O meu problema era resolver uma estrutura hiperestática, então tudo feito, tudo de boa aí, tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Então, copia aí, que eu vou lá tomar uma água, eu já volto, e aí a gente faz um exercício aqui. É rapidão, toma só uma água lá, aí a gente faz esse exercício.
amor, chama o sushi aí. Vai lá, sushi. Oi, lindo. Pronto, pessoal, foi mal aí. A água estava difícil. Mentira. É que eu parei ali para conversar rapidinho. Pronto. Tomei a minha aguinha. Agora vamos resolver a nossa primeira viga hiperestática, maravilhosa, lindona. Bora lá. Pronto, foi mal, eu tava limpando meu apagadorzinho aqui. Agora ele foi. Desenha aí, mas tem que deixar espaço, pessoal, para uma... Tem que deixar espaço para desenhar diagrama, tá? Esse primeiro nosso aqui só tem 2 diagramas, porque ele é bem simples, beleza? Ele é bem simples. Então, vamos lá. Cadê minha régua? Tá no chão. Exercício número 1. Ah, isso aqui. Pronto, esse é o sistema, né? Apoio engastado e apoio móvel. E carga, óbvio, o exercício número 1, carga uniformemente distribuída. Pessoal, sempre o exercício 1 ele vai ser assim, tá? Em qualquer matéria, assim, a gente vai colocar o cara mais fácil. Mas não é só porque ele é mais fácil, é porque ele também é de grande ocorrência. A carga, a viga com carga uniforme distribuída, ela acontece em todas as situações possíveis, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 10 kN por metro, tá? Esse vai ser o valor da carga, e aí 5 metros de viga, vamos colocar 5 metros de viga, tá? Metros de viga. Deixa eu traçar aqui a cota, né? Estava esquecendo. Vou traçar um cara aqui embaixo, ó, já é o esqueletão do diagrama, tá? O esqueletão. Beleza? Aí aqui, ó. metros. Vou separar aqui, né? Esse primeiro aqui é a cota. Aí aqui, ó, vamos traçar o diagrama de momento real.
E aqui, ó, vamos traçar o diagrama de momento virtual. Beleza, né? Vou até escrever isso ali. Vou escrever de uma maneira meio simples, tá? Ó. Aqui serão os N reais. E para ajudar na cor, você não esquecer, ó. Aqui serão os N verdes traços. Beleza? Você sempre lembrar que o real, ó, vermelho é o carregamento. Aí já decora. E o virtual tem um traço em cima. Um traço nele. E aí, então, primeiro, montar o sistema básico. O sistema básico eu preciso suprimir quantas reações nesse exercício? Vamos olhar lá o passo a passo. Tá? Então, sistema básico aqui. Vamos montar ele do lado. Quantas reações eu vou precisar tirar, pessoal, para ele ficar uma viga isostática? Uma só, né? Vocês enxergam? Sistema básico fácil seria esse aqui, ó. Esse. Com um carregamento assim, ó. Esse é o mais fácil, né? Ó. Quanto vale esse cara? Chama X1, né? Porque é o primeiro. E ele vai valer 1. Esse é o nosso sistema básico. Se você quiser, aí você pode até copiar, para você não esquecer, o carregamento aqui também, ó. Se você quiser, mas não precisa não. O sistema básico é só para a gente transformar lá, né? Então, beleza. Ó. Pronto, maravilha. Aquele é o meu sistema básico. E ele é uma viga isostática. Isostática a gente sabe resolver bem pra caramba. A gente é craque nisso. Então, olha como resolve esse cara aqui. Olha como resolve. Primeiro, diagrama de momento fletor. Como se não é olhando para esse cara de cima. É olhando para esse cara aqui, ó. Esse cara. Então, vamos lembrar diagrama de momento fletor? Se eu traçar aqui, cortar e olhar para a direita, só tenho cargas vermelhas. A verde é virtual. É primeiro a vermelha, depois a verde. Não é para fazer as duas juntas, gente. Lembra, né? Até as vermelhas são para fazer separado, até as verdes são para fazer separado, não é para juntar nada. Então, olha a primeira equação. Essa equação aqui, como é que fica? Fica menos 10 vezes x sobre 2. Não há necessidade de fazer isso aqui. Quem for bom de gráfico, vai para o gráfico. Esquece isso aí, tá? Quem for bom de gráfico. Eu sou médio em gráfico, não sou tão bom assim. Mas esse daí eu sei fazer. Por quê? Qual é o momento máximo, não é no engaste? Aqui é o momento máximo no engaste. E qual é o valor desse momento? 10 vezes 5, concentrou, vezes 2,5. Então faz aí, ó. 10 vezes 5 vezes 2,5. Acabei de fazer, ó. Dá 125. Então, uma coisa eu sei, é que o momento aqui, ó, dá 125. 125. E aí, como é que eu ligo esse outro ponto que dá zero? Ó, x a primeira com x a primeira dá x ao quadrado. X ao quadrado, então é... Ficou zoada a minha aí, né? Mas tá bom, você entendeu, né? Parábola de segundo... Não, vou mudar a cor, não dá para escrever de vermelho assim. Parábola de segundo grau, né? Parábola de segundo grau, tá? Beleza? Qual é? Ela é positiva ou negativa? Negativa, né? Por que negativa? Alguém quer falar aí por que é negativa? Só para participar um pouco da aula?
Não? Não tá afim? Então tá bom. Pessoal, segunda equação aqui, ó. Segunda equação é só em relação ao x1. Então, qual seria a equação de momento? É mais 1, porque traciona a fibra de baixo, vezes x. Quando x vale 5, então aqui, ó, a força vai valer mais 5. E aqui, x igual a 0, 0. Ligo eles, é x a primeira, vou ligar através de uma reta. Pronto. Liguei através de uma reta. Positivo por quê? Porque traciona a fibra de baixo. Então, respondendo o que você não quis responder para mim, esse daqui era negativo porque o momento traciona as fibras de cima em relação àquela viga que nós estamos calculando. Então, aqui, mais equilíbrio. Pessoal, já fizemos o passo 1, 2, 3, não é? Agora, qual é o outro passo que falta? É as equações. As equações. Então, o quarto passo agora são as equações. Vamos lá. Deixa eu apagar. Agora são as equações de equilíbrio. Agora, pessoal, o que eu fiz? Aqui, qual era o deslocamento vertical do apoio B? Vamos chamar de apoio B? Vou chamar, né, esse lado de A e esse lado de B, tá? Então, olha só. Vocês concordam comigo que na prática, na vida real, o deslocamento vertical do apoio B é igual a 0. Por que é igual a 0? Ora, é um apoio móvel. Um apoio móvel impede o movimento vertical, esse aqui? Claro que sim. Apoio móvel, ele permite horizontal, mas o vertical ele não permite. Então, o deslocamento vertical vale 0. Esse é o apoio, graças ao apoio móvel. Agora, vamos escrever essa equação? Bom, a vertical a gente chama de posição 1, né? Então, olha só a equação. O deslocamento na posição 1, causado pelo carregamento é o cara vermelho, né? Causado pelo carregamento, mais o deslocamento na mesma posição 1, vertical, causado por quem? Quem é que pode causar o deslocamento? Ou é o cara vermelho e empurra para baixo, ou o cara verde e empurra para cima. Então esse cara é o cara verde. Então é causado por 1, ó, na direção 1, causado por 1. Pessoal, o que o cara vermelho empurrou para baixo, mais o que o cara verde empurrou para cima, tudo isso junto tem que dar 0. Por quê? Porque o deslocamento na verdade nem existe. Porém, esse deslocamento eu calculei para x1 valendo 1. E ele não vale 1. Quanto que ele vale? Sei lá. Eu vou chamar de x1. Essa é a minha equação. Perceba que quando eu só tenho x1, é bem simples a equação, né? É só isso. Só isso aí. Tá? Mais nada. Mais nada. Eu vou escrever essa equação de novo em cima, porque ela ficou muito... Vou escrever de novo, para eu economizar um espaço aqui, tá? Deslocamento de 0 mais x1, deslocamento de igual a 0. Deslocamento de 1, né? E aqui é x1. Bom, pronto. É isso que diz. Esse cara de cima implica nesse cara de baixo. Tá? Beleza? Então, ó. Esse cara aqui, ó, vai dar isso aqui na frente, ó.
Essa é a nossa equação. Perceba então, pessoal, que aquele exemplo que eu tinha dado, aquele exemplo que eu tinha dado, pessoal, ele era o mais difícil possível, tá? É com 3 incógnitas que você tinha que suprimir. Esse aqui que é com uma incógnita só, perceba, ó, é só uma. Isso é rapidinho. Esse é rapidinho. Então agora vamos calcular os 2 deslocamentos, que é esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, ó. Então agora nós vamos precisar da tabela de Kurzweil e entender algumas coisas, tá? Entender algumas coisas. Vamos lá, tabela de Kurzweil. A minha está aqui, ó, tabela de Kurzweil, já está aqui. Pessoal, dá uma olhada nesse primeiro. Ele chama delta 1,1. Ó, esse primeiro aqui, ó, é o delta 1,0, perdão, delta 1,0. Pessoal, o delta 1,0, sabe o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que multiplicar. Você simplesmente vai ter que multiplicar o M vermelho, que é o M0, com esse M aqui, ó. Tem uma coisa que eu não coloquei, mas eu acho que é interessante a gente colocar o seguinte. Esse M é da carga X1, né? Então chama ele de M1. Porque se tiver uma outra carga X2, a gente chama de M2. Se tiver uma carga M3, a gente chama de M3. Beleza? Tá? E aí, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo, para eu pegar o deslocamento 1,0, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a figura 1 pela figura 0. A figura 0 é a do carregamento, não é isso? Então vamos multiplicar a figura 1 pela figura 0. O que eu tenho? Triângulo com parábola de segundo grau. Vamos lá, num caso aqui. Pode ser esse caso aqui, ó. Já vou colocar de maneira rápida. Ó. Parábola de segundo grau, esse daqui, tá? E o triângulo aqui, ó, na segunda linha. Professor, mas está virado para o lado diferente. Tá, mas os dois estão virados para o mesmo lado aqui, ó. Na tela, ó, MB para a direita e lá em cima, MB para a direita. Por que é análogo ao meu? Porque o meu M está para a esquerda e o outro também está para a esquerda, né? A conta não mudaria só porque você virou de lado. Se eu pegar essa lousa e virar de lado, vai mudar quem é direita e esquerda. E aí a conta mudaria? Não faz sentido, né? Então por isso que o análogo do que está na lousa é esse cara aqui, ó. Vê se você concorda comigo. É esse cara aí, ó. Beleza? Esse cara aí, bonitão. Bom, vamos lá? Deixa eu fechar a tampinha aqui. Vamos calcular então? Está escrito 1/4 de L', é os 5 metros, de MB, que é os 5, e o outro é o menos 125. Então vamos escrever isso, ó. 1/4 de L', L' é 5, não é? Vezes o momento mais 5. Esse primeiro 5 é da carga. Esse segundo é do L. Esse segundo 5 é da carga. Vezes menos 125. Acabou esse delta 1,0? Acabou. Só isso. Tá? Beleza? Ah, lembrar que é todo mundo dividido por EI. Vocês lembram disso? Esse cara tem que dividir por EI. Então, faz essa conta aí. 5 vezes 5 vezes 125 dividido por quanto? Por 4. Deixa eu fazer essa conta. 5 vezes 5 vezes 1, 2, 5 dividido por 4. 781,25. Só que é negativo, né? Então escreve aí, ó. Menos 781,25. Dividido por EI, né? Esse EI tá aqui, ó. Vai ficar ele aí, ó. Show de bola. Guarda esse cara. Vamos pro próximo cara? Delta 1,1. Pronto, ó.
Vamos lá. Delta 1, 1. Pessoal, sabe quem é o delta 1, 1? Eu vou pegar a figura 1 e vou multiplicar pela figura 1. Então, o delta 1, 0 tinha a ver com o carregamento. O delta 1, 1 tem a ver com o x1. Então, eu vou pegar esse cara e multiplicar por ele de novo, porque é o delta 1, 1. É ele com ele mesmo, tá? Ele com ele mesmo não é triângulo com triângulo? Um terço, L', MB, MB. Esse lá de cima, né? Isso, perfeito. Pode ser esse ou pode ser, deixa eu ver, tem um outro virado para o outro lado? Não tem, é esse aqui, ó. Um terço de L', MB, MB. Então, vem comigo aqui, ó. Tá? Um terço de L', L' é 5 metros. De MB. MB de novo. Ué, é o mesmo cara. Então, um terço de L', MB, MB, MB. Tá aí, ó. Tudo positivo. Quanto que vai dar isso? Opa, dividido por EI, né? Vou colocar o EI aqui, ó. Tá? Para poupar espaço. Quanto vai dar? 125 por 3, né? 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Dividido por 3, 41,666. 41,667 sobre EI, ó. Esse infeliz do EI aqui, ó. Tá aí, ó. Beleza. Agora, pessoal, a gente está quase se consagrando agora. Vamos terminar esse cara? Depois que eu achei eles, é resolver o sistema. Resolver o sistema. Então, aonde que eu vou resolver aqui em cima, tá? Porque vou deixar esses caras bonitões aí para vocês olharem. Vou resolver lá em cima. Dá para resolver aqui embaixo. Não, melhor resolver aqui embaixo. Melhor. Então agora, ó, vamos finalmente resolver o sistema. Olha o que o sistema diz. Delta 1, 0, então é menos esse aqui, ó. Menos 781,25 sobre EI mais x1 que multiplica delta 1, 41,6667 sobre EI. Vou diminuir esse 67. Vou colocar 67 só. Na calculadora a gente joga um monte de 6 lá para ficar um número bonito. Isso tudo é igual a zero, porque na verdade nem há deslocamento. Pessoal, o EI, ele aparece em todos os termos, não aparece? Então eu poderia colocar 1 sobre EI em evidência. Não é verdade? Ó? 1 sobre EI em evidência, Sim. 1 sobre EI em evidência. E aí esse EI que está aí embaixo, eu vou passar ele multiplicando. E aí eu vou multiplicar ele por zero. Então, esse EI, galera, tá aqui, ó. Beleza? Esse aí tá aqui. Ah, professor, precisa dele então? Cara, a verdade é que precisa, né? Porque o deslocamento é a integral dividida por EI. Então, por um rigor matemático, né, um rigor teórico, a gente deixa aqui que corta ele, demonstra que cortou. Mas é melhor do que você nem demonstrar ele. Que aí vai dar a entender ao examinador que você não sabia que o deslocamento é o mm-dx dividido por EI, né? Sei lá. Fica aí a sua consciência. Pessoal, passa o 781,25 para lá e depois passa o 41,67 dividindo. Dividindo. Então, 18,749. 781,25 sobre answer vai dar 18,75 redondo. Ó. Se você usar todas as casas decimais, olha o número que eu usei. Eu usei esse aqui, ó. Esse número. Quando eu divido 781,25 por ele, ó, 18,75 cravado, redondo. Por que não é legal usar 41,67? Porque ele é redonda, né? Então, o ideal na calculadora, eu uso uma técnica bem porca, assim, bem porca mesmo, que é assim, ó, eu pego assim, 781,25 dividido por 41 olha só, aí, só para não ter muito erro, eu faço assim, ó,
Joga algum zero, alguns Ai, doido. Por quê? Porque ele já vai entender que é 6 pra caralho. E aí, ó, a conta quanto que dá, ó. Precisa, exato. Se você só jogar 41,6, vai dar um número meio tosco. E aí, então, pessoal, chegamos à conclusão que o nosso X1 vale 18,75 kN. Muito melhor fazer exercício, né? Do que, Nossa Senhora. do que explicar a teoria lá, né? Mas aquela teoria é legal, porque agora sim, quando você pegar outro exercício para saber, para fazer, vocês podem colar lá, né? Vai colando. Ah, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois e tal. Então é legal para ir colando. Mas na prática, assim, nem foi tão doloroso esse aqui. Beleza, gente? Beleza, professor. Pessoal, já estamos aí 2 horas de aula, né? E estamos bem suaves com a matéria. A missão de hoje foi cumprida. Deixa eu olhar aqui. A missão hoje foi cumprida, que foi te apresentar o método das forças e resolver pelo menos um exercício. Então, acho que deu para compreender mais ou menos o fio da meada. Né? Traçar os diagramas, o sistema básico e tal, e ir tentando. Então, como a gente tem bastante tempo aí para ter a aula que vem, hoje paramos por aqui, declaro a aula encerrada e esse é o método das forças. Tá? Ô, professor, Pode falar. só me lembra aí por que deu 5 o momento aí que não é real? Porque eu tô tentando lembrar e não lembro. Qual 5? Esse daqui? Que deu 5. Isso, eu quero saber por que deu 5, eu Ou esse esqueci. aqui? Isso. Ah, esse é simples. Olha o diagrama de momento. É essa vinha aqui, não é? Então, não tem a carga vermelha. Qual que é o momento aqui? Não é força vezes braço? 1 vezes 5. Que é o momento aqui, ó. Traciona a fibra de baixo, então ele é mais porque traciona a fibra de baixo. Então, é 1 vezes 5. Agora. Beleza? Só isso. Muito bom, muito bom. É isso. Tá? É isso. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem aí, tá? Que sempre engrandece. Tá? Às vezes essa pergunta da Larissa era de outra pessoa. Então, muito bom aí que vocês perguntem para a gente melhorar. Pessoal, se não temos mais dúvidas, ficamos por aqui, tá? Olha lá, o Leandro pedindo para postar a gravação, né? Eu vi que você chegou um pouco mais tarde. Então, relaxa que tá gravado, tá, ô Ale? Então você vai poder... As soluções. As soluções da automação. As soluções da automação. E aí vai estar gravadinho lá. As aulas passadas eu já postei também. Pessoal, é isso então. Boa noite, bom jantar a todos aí. Um abraço, tá? Aula que vem a gente retoma. Valeu, tchau.